Amém? Livro de Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: quando, porém, vier o Filho do Homem, achará cobertura na terra? Glória a Jesus. Esta é a pergunta. Os irmãos possam se assentar em Jesus. O tema desta mensagem hoje é a incredulidade dos últimos tempos. Permanecendo firmes na fé. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. A Bíblia revela, amados, que à medida que se aproxima a volta de Cristo, a incredulidade aumentará. Muitos rejeitarão a verdade do Evangelho e desprezarão a palavra de Deus e viverão segundo os seus próprios desejos. O cristão, porém, é chamado a permanecer fiel até o fim. Louvado seja Deus. A incredulidade foi profetizada. Sabemos nós que houve profecia a respeito deste assunto no qual a gente vai aprender. E sabemos nós que a incredulidade ela foi profetizada. Nas escrituras cristãs há específicas de que nos últimos tempos, ou no fim da era atual, muitas pessoas se desviariam da fé e seguiriam ensinamentos enganosos. Nós não sabemos, irmãos, se vai ser nessa geração, ou se vai ser na próxima, ou nas próximas gerações, ou daqui a uma década, ou daqui a um milênio de ano, que vai ser o dia do arrebatamento. Só sabemos que as profecias estão se cumprindo, e assim a gente está vendo o esfriamento nos últimos dias, pessoas amantes de si mesmo, amantes das suas próprias vontades. Não foi diferente nessa época de Copa do Mundo, né? Muitas pessoas choraram, muitas pessoas deixaram de vir à casa do Senhor para procurar idolatrar um momento que passa de repentina e deixa somente memórias, né? E essas memórias são só apenas memórias, nada de proveito tem essas pessoas que estão correndo atrás de uma bola, essas pessoas que estão correndo atrás de seus prêmios. Que proveito tem para com as nossas vidas hoje? E tem pessoas, irmãos, que fazem aposta, né? Tem pessoas que perdem em jogos, em casa de aposta. Elas apostam nos seus jogos, né? E apostam até na quantidade de gol que vai ser aquele placar. E se atemoriza quando perde o seu valor. A gente está vendo, irmãos, o desvio, o distúrbio. A gente está vendo a naturalidade do mundo tornando-se abrangente dentro dos locais de adoração. Muitas, não foram poucas igrejas que fizeram o seu culto pela manhã, e outras aderiram a colocar um telão para que pudesse assistir o jogo. Eu pesquisei, aqui no Brasil tinha várias igrejas que fizeram um momento de assistir o jogo, colocaram aqui no altar da igreja uma reflexão do jogo, tipo um painel, um monte de gente assistindo, no horário dentro do templo, né? Aí eu me lembro da passagem que Jesus diz: não fazei a casa de meu pai casa de paderno, né? Estou resumindo. Essa incredulidade já foi profetizada. E aonde está, pastor? Que eu quero aprender. Abre aí a tua Bíblia no livro de 2 Timóteo. Os bons de Bíblia, né? Que eu preciso da ajuda de vocês. Alguém pega aqui o microfone. 2 Timóteo, capítulo de número 3. Aí você vai ler do versículo 1 até o versículo 15. Essa profecia concernente à incredulidade. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos,
blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Destes afasta-te. Olha só, irmãos. Que palavra poderosa é esta? Só essa parte final do versículo 5, ela já nos traz um alerta. Deste afasta-te, te mantém distante, né? Como diz o Salmo de número 1, não se assenta junto com ele, nas rodas dos escarnecedores. Afasta-te, porque Deus, irmãos, Ele requer as nossas vidas íntegras. Deus quer a nossa intimidade com Ele 100%. Não podemos servir a dois senhores, porque se a gente servir a um Senhor e procurar servir ao outro ao mesmo tempo, vai aborrecer um deles, né? E Deus, Ele não troca a glória dele com ninguém. A glória de Deus é dele, e Ele escolheu você para que você possa glorificar somente a Ele. Muitas pessoas gritando, vai Brasil, vai Brasil, chega a rasgar uma argoela. Aí quando chega no momento de adoração, bate um sono, bate a sonolência, e a pessoa está pedindo para os irmãos adorar, para que os irmãos glorifiquem. Não, a gente não pode ter essa incredulidade dentro das nossas vidas. Nós temos que se afastar das coisas do mundo, porque, irmão, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmo. O que é amantes de si mesmo? Pessoas que auto se vangloriam, pessoas que confiam somente nos recursos que nos quais ela tem. A gente vê que o mundo diz que o homem vale aquilo que no qual ele possui, né? Se ele possui alguma propriedade, ele é avaliado por aquilo que ele está neste momento a viver. Mas interessante, irmãos, é que as pessoas nunca se contentam com o que tem. Sempre quer mais, sempre quer crescer. Existia um homem que fez celeiros, e nesses celeiros armazenou os recursos dele. E depois que armazenou os recursos, foi se deitar lá no alpendre. Por quê? Porque ele tinha espaço e tinha alimento para que pudesse regozijar por muitos anos, segundo o pensamento dele. Mas a Bíblia diz que Deus olha do alto do céu e diz: pobre, miserável e nu, hoje eu vou cobrar a tua vida. E o que você tem para comigo? Porque a Bíblia diz que Ele não rejeita o coração quebrantado, uma alma contritada, Deus não rejeitará. Logicamente que é bom que a gente tenha recurso para loucuras de dia, mas a nossa intenção, o nosso intuito é que o nosso coração esteja no Senhor, porque a Bíblia diz que onde estiver o nosso tesouro, aí está o nosso coração. E a Bíblia diz que me buscar-me-eis e as demais coisas vos serão acrescentadas, irmãos. Mas a gente às vezes negligencia Deus e procura regozijar somente nas coisas do mundo. E esses amantes de si próprios, irmãos, traz a avareza, traz soberba, traz a blasfêmia, traz a desobediência, a ingratidão. Eu vi, irmãos, o tamanho de uma ingratidão quando eu me deparo com o filho pródigo. O filho pródigo mais novo disse: pai, me dá a parte que me pertence. Ele queria os recursos para usufruir antes da morte do seu pai. E o pai dele concordou e lhes entregou. E ele usufruiu e acabou aquilo. Irmãos, se a gente não souber administrar, uma decisão precipitada traz um dano grande. Se a gente não souber administrar as nossas finanças, irmãos, com sabedoria, não importa o tamanho que ela seja, mas ela se acaba. As nossas finanças têm que ser administradas conforme a vontade de Deus, conforme o que Deus nos colocar
os nossos corações. Isso foi o quê? Um ato de ingratidão para com seu pai. Ele profanou um acordo que já vivia de muitos tempos, que era esperar o falecimento do seu pai. Sem afeto, sem naturalidade, né? Sem irreconciliáveis, pessoas que não aceitam, irmãos, o conselho. São pessoas que têm a cabeça dura. Mas eu creio em uma palavra que diz que o Senhor, a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a pena. Não há um coração, irmãos, que seja tão endurecido que a palavra de Deus não possa penetrar, nem que parta juntas e perdoa, mas o seu efeito faz. Assim aconteceu com Saulo. A Bíblia diz que Saulo tinha um coração duro. Ele cria naquilo no qual ele via. Ele cria naquilo que ele estava a compartilhar com a sua família, que era a fé. A fé que no qual não levaria à sua salvação. A fé sem Deus é uma fé inútil. E ele cria naquela fé. Ele tinha convicção. E ele procurava de todos os meios, de todas as maneiras, honrar aquela fé, aquela crença. É por isso, irmãos, que muitas pessoas não aceitam conselhos. Às vezes a gente aconselha segundo a Bíblia, segundo os princípios da Bíblia, mas parece que o coração está enraizado naquele pensar, naquele vivenciar, que diz assim: eu nasci assim, os meus pais me ensinaram dessa forma, assim como foi com os meus avós, e eu vou morrer dessa maneira, né? Não tem pessoas que falam dessa maneira? São pessoas irreconciliáveis, que não aceitam conselho. É a pessoa morrendo, a gente dando conselho, e ela continuando do mesmo jeito, da mesma maneira. Mas eu creio na profecia que Deus nos dá, que é o martelo que esmiuça a pena. Assim como ele fez com Saulo, que era um homem perseguidor da igreja e tornou-se um homem fugitivo até o dia da sua partida para com Deus. Tendo aparência de piedade. Olha só, irmãos, tem muitos lobos vestidos de pele de ovelha. Tem muitos lobos vestidos em peles de ovelhas e liderando. Né? E liderando, irmãos, interessante é. Com aparência de homem de Deus, mas negando a eficácia dela. Olha só, irmãos. Com a aparência de homem de Deus, mas negando a eficácia. Deus, ele é muito maravilhoso. Mas eu creio que Deus, ele está com seus olhos atentos. Assim Deus fez na vida de Pedro, ao olhar para Ananias e perguntar: Ananias, por quanto tu vendeste a herdade? Portanto, tu mentiste, tu achava que estava a mentir para com Deus. E ele caiu, ele expirou. Assim foi com a sua esposa. Assim também foi, irmão, com Geazi. O profeta Samuel disse assim: de onde vem, Geazi? O teu servo não vem de lugar nenhum. Por acaso não estava contigo o meu coração quando tu pediu para Naamã coisas que eu não te ordenei a pedir? A lepra que estava em Naamã vai pegar em ti e vai ser de geração em geração. Irmãos, esse homem Geazi, ele era um seguidor de Samuel. Ele poderia ser o sucessor. Irmãos, eu fico olhando e vendo a trajetória de Geazi, aprendendo. Eu fico olhando, irmãos, e tentando entender. Tem muitas pessoas que estão na igreja, muitos tempos, e por uma bobagem, por um momento, perdem a sua salvação. Cuidado, crente. Cuidado. Te afasta dos manjares do reino. Te afasta das ofertas que traz um drama eterno. Te afasta. Afasta-te. Coloca a tua vida no esconderijo do Altíssimo e espera o tempo de Deus, porque no tempo de Deus você vai ser feliz. Não antecipe aquilo que Deus quer te presentear.
Os que estão aqui estão entendendo, não é o que eu quero falar. Glória a Deus. Não é? Jovem, espera o tempo de Deus. Não precisa mais de palavra, que eles já entenderam. A incredulidade foi profetizada, irmãos. Leia aí 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo 3 e versículo 4. Está no livro de Pedro também. Está lá em Timóteo, mas também tem essa profecia no livro de Pedro, 2 Pedro 3, do 3 ao 4. Essa profecia. Isso, 3, do 3 ao 4. Sabendo. Tá certo, você começou aí, versículo 7. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. A pergunta que eu faço, antes de trazer a aplicação desse versículo: alguém já chegou para você com esse questionamento? Alguém aí? Já? Tem mais alguém que já ouviu alguém questionar? Eu sei por que esse Deus não voltou ainda. Alguém já ouviu? Só foi só a irmã Zena? Você também, mãe? Tem mais? Interessante, né? Essas perguntas, irmãos, elas são feitas, muitos fazem. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores. O que é escarnecer, irmãos? Pessoas, irmãos, que já viveram um momento com Deus, pessoas que já conheceram Deus, que já congregaram, e agora, irmãos, cria as suas próprias conclusões, e dentro delas quer que as outras pessoas também se apartem da sua fé, da sua integridade. Essas pessoas andam andando segundo as suas próprias concupiscências. O que é concupiscências, irmãos? É pessoas que estão vivendo uma fé que não agrada a Deus. Elas estão vivendo da sua maneira, do seu modo de pensar. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Interessante é que quando Moisés disse para Arão, fica aqui com o povo, que eu vou para o monte. Deus me chamou. Vocês não querem as leis? Eu vou buscar essas leis. Não foi? Moisés subiu o monte. Passou-se um dia, 2, 10, 20. E o povo esperando, irmãos. E o povo disseram: onde está Moisés? Por que nos trouxeste para cá? Para nos desamparar? Arão, nós não precisamos desse Deus. Cria para nós o nosso próprio Deus para que nós adorem. E qual é o Deus que vocês querem? O nosso Deus do Egito. Nós queremos adorar o Deus que a gente vê. E de que forma vocês vão ver este Deus? Cria para nós uma imagem, né? Faça para nós uma imagem. Ele pediu, irmãos, as pulseiras, pediu os cordões, pediu os brincos, tudo quanto existia ali entre elas, as mulheres, para que trouxesse para ele, e esculpiu o bezerro e colocou sobre um altar. Não é assim? Interessante, irmãos, é que quando eles fizeram isso, Deus lá do céu viu e implantou o coração de Moisés. Já estava com 40 dias que estava lá. Moisés, sim, ele estava jejuando, Deus já tinha dado, ele estava lá buscando a presença de Deus, Deus já tinha escrevido nas tábuas, Deus mesmo esculpiu com as suas mãos os mandamentos, escreveu, Deus mesmo entregou a ele e disse: Moisés, desce, porque o teu povo está transgredindo contra a minha pessoa. Entenderam?
Sabemos nós que quando ele retornou, irmãos, ele perguntou para Arão: o que está acontecendo? Foi o povo. Ele quebrou aquelas tábuas que ele trazia. Deus, ele tem para as nossas vidas, irmãos, ciúme. Deus quer que nós creia nas suas promessas, nas suas maravilhas. E essas pessoas desacreditam. E elas próprias questionam o porquê do demorar de Deus. O povo questionou o porquê de demorar de Moisés. E hoje muitos dirão: onde está esse Deus de vocês? Aonde está esse Deus de vocês que vocês só vivem doente? Dizem, né? Às vezes nós mesmos nos questionamos e perguntamos para Deus o porquê dessa situação que nós estamos a viver. É fácil de entender. A Bíblia diz que quando Pedro diz, aliás, Paulo diz: tira de mim, porque eu estou muito aflito nessa enfermidade. Tira de mim, Senhor, cura. E diz assim: não vou curar, porque o meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Glória a Deus! Aleluia! O nosso corpo, creia, que este corpo que é corruptível, este corpo que sofre, este corpo que sente dor, ele vai ser revestido de um corpo celestial. Aleluia! Mas enquanto isso, está se cumprindo a profecia de Jesus. No mundo teria aflição no seu corpo. E aqui estamos, lutando, assim como Paulo disse, o bom combate. E até o fim, sem desistir, sem desanimar. Por quê? Porque o mundo já está vivendo a sua glória. E a glória do mundo é passageira. Assim Deus lhes deu na boca de Abraão: você regozijaste todos os teus bens na terra. Lázaro está regozijando aqui. A igreja vai regozijar nas mansões celestiais. Enquanto isso, a gente vai sofrer dores, a gente vai sofrer angústia, a gente vai querer desistir, a gente vai querer desanimar, a gente vai querer parar, a gente não vai querer conselho às vezes, a gente vai querer fazer as nossas próprias vontades. Mas neste momento nós olhamos para o céu e diremos: de onde virá o socorro? E o Senhor branda no coração de cada um e diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e que fez a terra. Aleluia, Deus! E o Espírito Santo, que geme com gemidos inexprimíveis, segura com a tua mão para que você não tropece de pedra alguma. Foi profetizado. Também está profetizado no livro de Mateus 24:12. A incredulidade está profetizada na Bíblia, no Novo Testamento. Mateus 24:12. Glória a Jesus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. A maldade, homens maus. Se a gente for ver, irmãos, hoje, no noticiário, existem muitas notícias ruins. Dentre elas, uma notícia ruim que eu vi ultimamente foi de um falecimento de uma criança pequenininha. Entenderam? Não sei se os irmãos viram essa notícia. Aqui no Ceará, não foi? E essa notícia, ela rodou todo o Brasil. Ela foi nacionalizada. Essa notícia é mal. Interessante, irmãos, é que muitas pessoas querem fazer a sua justiça, mas não esperam a justiça de Deus. Tem muitas pessoas que falam o que vem na teia no momento que elas absorvem essa notícia. Às vezes, quando a gente tira uma conclusão precipitada de uma situação, a gente pode sofrer um dano.
A acusação era que essa menina, essa criança, não sei se foi um menino ou uma menina, tinha sido violentada, né? Não foi assim? Não foi? Foi. Depois da perícia médica, depois que passou pelos laudos, concluiu que não. Mas muitas pessoas tiraram essas conclusões antecipadamente da causa, da situação. Por esse motivo, irmãos, nas nossas vidas, trazendo e aplicando, a gente tem que reter de expressar nossa opinião, mesmo que ela seja falada. Mas tem pessoas que preferem escrever. Cuidado nas tuas postagens. Cuidado nas tuas postagens. Cuidado. Eu vou mostrar para vocês uma situação que aconteceu, vou contar. Um homem, ele estava querendo receber uma pensão. Eu não lembro qual tipo de pensão, mas é uma pensão que só conseguiria com o falecimento dessa criança, de uma criança. E essa pessoa começou a pesquisar na inteligência artificial. Não tem um aplicativo? Tem, tudo quanto você quer. Isso foi no Brasil, irmãos. E essa pessoa começou a pesquisar de que forma ela mataria essa criança. E ela começou a criar uma situação para que envenenasse. Entendeu? Aí a inteligência artificial estava ensinando. Essa inteligência mandou a mensagem para os Estados Unidos, entrou em contato, ela mesma mandou a mensagem para não sei se é a CIA, dos Estados Unidos, e lá eles investigaram, mandaram essas mensagens para cá, para o Brasil, pedindo para que alguém fosse na residência do homem. Esse homem foi preso. Isso é, irmãos, as coisas do homem, tudo são descobertas hoje. Cuidado no que você vai postar. Cuidado. Cuidado. WhatsApp, Facebook, Instagram, postagens, envio de mensagem. Cuidado. Cuidado. Vigia. Porque Deus está com seus olhos atentos, contemplando. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Tem pessoas, irmãos, que estão fazendo maldade com outras. Tem pessoas que estão criando situação para que a vida do crente possa ser retida, possa ser parada. O inimigo, ele não está de brincadeira, ele está arquitetando maneira de parar a igreja. Ah, eu não vi isso, não aconteceu isso. Enquanto isso, tem pessoas morrendo, chorando, gritando, para que as outras pessoas também cheguem ao conhecimento da verdade. Tem pessoas que estão sendo captadas nos dias atuais, mas as redes sociais não resistem. Aqui no Ceará aconteceu, irmãos, de uma igreja ser criticada pelo ruído. O barulho de adoração incomoda as pessoas. O teu modo de expressar a tua adoração incomoda as pessoas. Por quê? Porque a própria Bíblia já diz que nos últimos dias os homens criariam comichões nos ouvidos para não ouvir a verdade que liberta. E às vezes os crentes, irmãos, deixam a desejar postando pratos para o inimigo atuar. Nos últimos dias haverá pessoas amantes de si mesmas, escarnecedoras da palavra e com amor sem afeto, sem intimidade. O amor de boca para fora, isso não serve para Deus. O que Jesus falou, vocês são como montes caiados, vocês são como sepulcro, que por fora é ótimo,
está com aparência boa, mas por dentro está como túmulo, ossos, podridão. A gente tem que se afastar dessas pessoas, irmãos, que escarnecem Cristo com as suas atitudes errôneas. A gente tem que mostrar para nós mesmos que nós não fazemos parte dessa geração que está amortecida nas suas próprias concupiscências. Porque o próprio Cristo diz que o mundo jaz no maligno. O que é jazer? É sofrer, é morrer, é padecer, criança. Aí os inocentes começam a botar prato nas mãos do inimigo. Aí depois que o Senhor aperta o cinto, socorre, 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 Senhor. Aí Jesus olha para lá e diz assim: rapaz, tu se colocou nessa enrascada, agora está levantando o braço? Pois saiba que eu sou o Senhor no céu, na terra e até debaixo da terra. Aí o Senhor desce e te levanta e te coloca de pé para caminhar na presença dele. Porque Deus não perde esta luta nem para você mesmo. As coisas que eu quero fazer, às vezes eu não consigo, mas aquelas que eu não quero, às vezes eu faço. Estas são as palavras de Paulo. Ele se autoconhecia, porque ele dizia: eu sei me contentar nas coisas de fraqueza e nas coisas de bonança. Eu sei me contentar no pouco, mas também sei me contentar no muito. Essa profecia, irmãos, eu já li. Foi profetizada a incredulidade. Mas pastor, o que causa a incredulidade? Se eu sei que foi profetizada, mas o que causa ela? Eu tenho que saber o que causa a incredulidade. Vamos aprender, crente? As causas da incredulidade variam conforme a perspectiva. Historicamente, debates fisiológicos e visões espirituais destacam fatores centrais que afastam a crença. Isso. Fisiológico. Pronto. Essa palavra é minha. A causa da incredulidade varia conforme a perspectiva. Debates. Pastor, mas é só um podcast. É só um podcast. Eu gosto. Vigia, crente, nesses tal desses podcasts. É lá que o Satanás às vezes está lá com um sapatinho de ouro. Envelamos besta. Tá. Podcast, crente. É isso aqui. Esse é o podcast. O podcast é você vir para o culto de doutrina. Mas eu gosto de podcast. Tá. Esse podcast aí pode te levar lá para a frieza. O que causa isso? Essa incredulidade. Debates esses que são mais da terra, do homem em si, do que vindo de Deus. Amor ao pecado. Isso traz a incredulidade. Amor ao pecado. É como eu digo, pecado de estimação. O pastor criou esse versículo. Sempre eu lembro. O amor ao pecado é um pecado de estimação. Leia aí João capítulo 3, versículo 19 e 20. Amor ao pecado. João 3, 19 e 20. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Meu querido, eu já vi pessoas dizer assim para mim, literalmente essa palavra:
Pastor, sabe por que eu não vou para a igreja? É por quê, meu irmão? É porque eu tenho medo de alguém revelar o meu pecado. Eu tenho medo de alguém revelar o que eu estou fazendo. E vai me revelar. Tem pessoas que já me disse isso. Não foi só uma, não. Mas não se preocupa, não, que Deus conhece o teu coração. E isso não vai acontecer contigo, não. No secreto, no teu íntimo, a palavra já penetrou e já te falou. Entendeu, crente? Não precisa de revelação, porque a palavra já te constrangeu, a palavra já te moveu, a palavra já te disse o quanto você tem que mudar, o quanto que você tem que melhorar, e o teu outro pensar vai te acusar aquilo que você fez. Agora, se você não tem a consciência, não é mais problema meu. O problema está com você e a sua incredulidade. Porém, isso pode trazer para contigo um dano maior. Que dano é esse? Apartai-vos de mim, maldito, que eu vos não conheço. O famoso pecado de estimação. Se arrepender momentaneamente como o choro de Judas, para Deus não é nada. Judas chorou. Ele disse: traí um homem inocente, mas no seu íntimo não se converteu. Ele foi devolver as moedas porque estava na profecia. Destas moedas seria comprado um campo que no qual seria o cemitério para sepultar pessoas estrangeiras. E ainda existe esse cemitério lá. As moedas que foram compradas ou vendidas, Jesus foi jogado dentro do templo. E eles pegaram essas moedas e disseram assim: não é bom que nós usemos essa moeda aqui no templo, vamos comprar um cemitério, vamos enterrar as pessoas que são indigentes. Choro de crocodilo momentâneo para querer agradar no momento, isso não move o coração de Deus. Eu tenho que chorar com as minhas atitudes, eu tenho que mudar com o meu cotidiano, a minha vivência. Eu tenho que aprender a buscar a Deus, assim como Jesus falou para Nicodemo: é necessário nascer, é necessário crescer, é necessário amadurecer na presença de Deus. Porque muitos dirão: Senhor, Senhor, e não herdarão o reino de Deus, porque fala por falar, mas a sua vida não tem uma renovação com Deus. Não tem. Muitos profetizarão, muitos expulsarão demônio, muitos irão fazer sinais e prodígio, mas no último dia Deus dirá: apartai-vos que eu não conheço. Vocês que amam o pecado e que estão vivendo uma vida de contaminação, e estão deixando as vossas almas ser dominadas pelo inimigo. Se o crente não tem espiritualidade, infelizmente não vai conhecer as mansões celestiais. Vai até chegar na porta. Quem é? Sou eu, Senhor. Posso ir no banheiro que eu bebo muita água. As 5 virgens não tinham azeite. As 5 virgens não tinham presença, mas elas estavam adorando. Elas estavam no templo, mas elas não tinham
elas não tinham essa busca de espiritualidade e intimidade com Deus. O pecado estava à porta, o pecado lhes agredia, e elas se acovardaram e não deixaram a presença de Deus lhes dar a vida. A causa da incredulidade, eu já falei, é o amor ao pecado, o pecado de estimação. Mas também tem a dureza de coração. É o pastor falando, o pastor gritando, é o pastor escorraçando, de tanto falar, mas a gente endurece o coração, coloca uma pedra assim, pum! Essa pedra vai ser tirada, porque Deus é Deus, e Deus determinará que a sua igreja seja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Tira essa dureza de dentro do teu coração, crente. Tira essa dureza, tira, porque Jesus irá voltar em breve. Breve ele não tardará. Leia aí Hebreus, capítulo de número 3, versículo de número 12 e versículo de número 13. A dureza de coração. Hebreus 3, 12 ao 13. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Irmãos, deixa eu só pautar e aplicar somente essa parte que tocou ao meu coração, que o Espírito Santo falou comigo. Antes, exorte uns aos outros. Posso aplicar, igreja? Amém. Tem crente hoje que espera que o pastor discipline, que o pastor corrija e que o pastor comece a enxergar muitas coisas e acha que o pastor tem a responsabilidade. E você se esconde e você às vezes coloca o veneno, a tua peçonha, para que a pessoa caia. Cuidado com isso. Exortar é você ver o erro do teu irmão e procurar corrigir. Ei, meu irmão, vem cá. Irmão, isso não é para você não. Irmão, mas tem pessoas que dizem, até crente. Cá, meu irmão, qual é o teu problema? Fala que eu te ouço. Fala que eu estou ouvindo. Às vezes a pessoa está passando por um momento, irmãos, que só Deus sabe. Às vezes ela só quer um conselho, às vezes ela só quer um abraço, mas às vezes ela não tem. Às vezes tem pessoas, irmãos, que chegam para você e ela quer desabafar o problema, e às vezes vocês, em vez de aconselhar, o que você faz é colocar mais empecilho. A disciplina não leva a lugar nenhum, porque Deus é amor. Eu sei que Ele é justiça, mas a justiça é feita entre nós. Se eu ver o meu irmão errando, eu tenho que exortar, eu tenho que mostrar, não é dessa forma. O amigo que é amigo não esconde, irmãos, do seu amigo o problema. Ah, eu vou esconder. Mas se tornando normal. Eu posso confiar, não pode. Tá certo, irmãos. Cuidado. Exorte. Cuide. Porque quem ama, cuida. Cuidado com os irmãos. Cuidado. Para que nenhum de vocês tenha um coração perverso. O que é coração perverso? Eu pago na mesma moeda. Eu pago na mesma medida. Eu sou crente, mas meu braço não é. Jesus nos diz: pagai o mal com o bem. Não é assim? Mas o bem não é o bem, irmãos, que se acovarda, não, meu
meu querido. O bem é o bem que corrige, o bem é o bem que exorta, o bem é o bem que mostra. O bem é aquele que tira aquele irmão, aquela irmã das mãos do inimigo. Porque o soldado ferido, ele está lá. Mas o bom soldado não vai deixar o seu irmão ferido no chão. Ele vai sustentar, ele vai levantar e vai dar força para que ele possa caminhar. Ele não é aquele levita na parábola. Ele não é aquele sacerdote. Ele é aquele samaritano. Que nós possamos tornar-se samaritanos, estrangeiros, porque o Evangelho chegou até a nós, os confins da terra. E esse Evangelho está sendo pregado. Queira você ou não, esse Evangelho está chegando para as nações. E quando chegar em todas as nações, virá o fim para a glória de Deus. Causa da incredulidade: engano de falsos ensinos. 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 1. Vamos prestar um pouquinho de água de novo, para acender a garganta. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo 4, 1. Alguém achou? Amém, irmãos? Eu olho tanto o relógio que o tempo passa rápido. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ouviram aí, irmãos? Apostatar da fé. Irmãos, esse apostatar da fé, eu tiro a minha própria aplicação, tá certo? Eu costumo pensar que essas pessoas que se apostataram da fé são pessoas totalmente distantes de Deus. E ela cria o seu próprio Deus. Assim foi com Saul. Se eu puder resumir, eu resumo contando a história de Saul, que se apostatar da fé. Saul, ele era um homem que ele cria em Deus. Ele determinou que não houvesse ninguém que consultasse os mortos, que não houvesse nenhuma adoração a não ser a adoração a Deus. Mas no decorrer dos dias ele começou a esfriar, ele começou a deixar a desejar, e no momento de desilusão, no momento do coração distante, ele traiu Deus. Deus disse por intermédio de Samuel: vai e destrói o povo daquela cidade. Ele não destruiu. E quando ele chegou, Samuel disse: Deus rasgará de ti o teu reino, porque tu transgrediu, tu pecou. Ele se apostatou. No momento, irmãos, que o que ele falou, ele transgrediu. E de que forma, pastor? Me mostra. A Bíblia diz, irmãos, que no momento de luta, que o exército inimigo estava se armando para guerrear e eles queriam lutar contra ele, Saul se atemorizou ao ponto de se entristecer porque Deus tinha silenciado. E ele foi consultar uma mulher para que pudesse receber de Deus uma resposta. E ele foi escondido durante a noite. Quando ele chegou lá, ele disse para ela: mulher, me faz entender, me traz Samuel de volta. E ela se atemorizou: não posso, porque o rei Saul disse que não era para ninguém consultar os mortos. Não posso, porque o rei disse que não pode. Mulher, nada vai acontecer contigo, consulta ele. A Bíblia diz, irmãos, que ela consultou, porque ele disse que nada aconteceria. Mas foi por intermédio de Deus, para que ele entendesse que Deus já tinha tirado ele da situação. A Bíblia diz que apareceu Samuel, mas Samuel profetizou: amanhã tu estarás comigo.
Deus somente não tirou o teu reino, mas amanhã tu vai morrer, tu e toda a tua família. Aconteceu no dia seguinte. Apostatar da fé, irmãos, é acreditar naquilo que no qual ele criou o seu próprio coração, é se distanciar da essência, da presença de Deus e buscar viver os seus próprios preceitos. E esses irmãos estão enganando a muitos com doutrinas falsas, ensinamentos de demônio. Os demônios se manifestando, os demônios agindo e eles ensinando coisas errôneas. O que causa isso, pastor? O amor ao mundo. 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 17. 1 João capítulo 15 ao 17. O amor ao mundo. Alguém lê aí? 1 João 2, 15 ao 17. É epístola, né? Isso. 1 João, é epístola. 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Jesus. 2 pontos para destaque, né? O amor ao mundo e aquele que aborrece ao mundo permanece com Deus para sempre, né? Né, amados? Sabemos nós que o mundo globalizado, em qualquer canto do mundo hoje a gente tem informação, não é? Antes a gente se prendia diante de uma TV. Antes a gente corria para ir atender o orelhão, né? Os irmãos se lembram do tempo da Oi, que era uma fichinha, se lembra? Telemar, a Oi. Diga o seu nome, não sei o que, a cidade de onde você está falando. Aí a gente esperava a notícia dos nossos filhos, a gente esperava a notícia dos nossos pais, a gente esperava aquela cartinha chegar depois de 15 dias, né, ô presbítero? Aquela carta que passava um mês para chegar na nossa residência. Mas hoje o mundo está globalizado. A informação está chegando de todas as maneiras, de todas as formas. Não é assim? Interessante é que essa narrativa do jogo foi 3 países, não foi? Estados Unidos, Canadá e aonde? México. Não foi? Se uniram para narrar a maior Copa do Mundo de todos os tempos, que era a expressão da propaganda. Não é, crente? A Copa do Mundo, não de Deus. Porque o mundo passa, as suas consciências passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para... Continue fazendo a vontade do Senhor. Eu acho que não vai dar tempo não, meus queridos. Tem 2 pontos ainda. As consequências da incredulidade. Sabemos nós, irmãos, que eu já li, a incredulidade foi profetizada, o que ela causa, e agora nós vamos ler as consequências dela. Nós sabemos, irmãos, quando uma ferida é causada, ela pode trazer uma consequência, não pode? Então vamos entender quais essas consequências da incredulidade? Vamos lá. Limita, olha, as consequências da incredulidade, para vocês entenderem. Limita a manifestação de milagres. O primeiro ponto, limita a manifestação de milagres. É por isso que não está acontecendo muito milagre dentro da igreja. As consequências da incredulidade. Viu? Gera incerteza. Será que o Senhor vai curar? Será que o Senhor vai se fazer? Será que o Senhor é comigo? Será?
esse será fica para trás, coloca Deus é comigo. Insegurança e desespero. A insegurança, irmãos, está em toda parte dentro das igrejas. Insegurança, incerteza, desespero. E pendura o coração. O que é pendurar o coração? É empenhar o coração naquilo. Prende o coração naquilo. Porque sabemos pelo outro lado, irmãos, o coração alegre e formoseia o rosto. Mas hoje em dia tem muito crente, irmãos, que está sorrindo, mas o coração está doendo, está magoado e está sofrendo por alguma consequência. Mas Deus, Ele pode curar. Além disso, impede a sensibilidade espiritual e obstrui. O que é que obstruir, irmãos? É tampar, é prender, é barrar, é parar. Impede a sensibilidade espiritual e obstrui a coleta das promessas divinas. Coleta das promessas divinas. Eu creio e eu recebo essas promessas, se eu agir conforme a vontade de Deus, levando ao afastamento dos propósitos espirituais e da paz interior. Entenderam? As consequências da incredulidade limitam a manifestação de milagres, gera incerteza, insegurança, desespero e pendura o coração. Além disso, impede a sensibilidade espiritual e obstrui a coleta das promessas divinas, levando ao afastamento dos propósitos espirituais e da paz interior. Afasta o homem de Deus. Afasta o homem de Deus. As consequências. Esses afastamentos ocorrem porque a dúvida, ao se unir à rebeldia, impede a ação da graça e limita a vivência espiritual. É um dano trazendo o outro. É uma consequência carregando outra consequência mais desastrosa. Quando eu estou com o meu coração na incredulidade. E isso pode me trazer a morte física e também a morte espiritual, ou vice-versa. Entenderam? Eu posso morrer espiritualmente primeiro, que foi a situação de Saul, e também pode morrer a morte física. Isso é uma realidade que acontece nos dias atuais. O afastamento do homem de Deus, ela pode trazer esse dano. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, não é? Vírgula. Se eu buscar a Deus, eu recebo de Deus um dom gratuito, que é a salvação por intermédio de Cristo Jesus. Cabe a mim escolher o que eu devo viver ou crer, para que o meu nome seja escrito no livro da vida e receba de Deus: vinde benditos do meu Pai, para o reino que eu vos tenho preparado. Por quê? Porque eu sofri as aflições e eu amei a Deus em todas as situações. Eu ajudei o meu próximo, eu me compadeci do meu irmão, da minha irmã, nas situações que ela estava vivendo. Outra consequência: impede de experimentar o poder de Deus. O impede de experimentar o poder de Deus. Tem muitas pessoas que dizem assim: eu queria sentir o que o irmão está sentindo. Já se sentiu assim? Eu queria chorar na presença de Deus, mas não consigo. Já se sentiu dessa maneira? Leia aí Marcos, capítulo 6, versículos 5 e 6. Alguém achou do que vai levar? Marcos 6, 5 e 6. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos e pôs-lhes as mãos. E estava admirando da incredulidade dele. E percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Glória a Jesus. Irmãos,
O que impede de os milagres acontecer é isso, uma consequência da incredulidade. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, viram, irmãos? Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Irmãos, existem momentos no culto que às vezes a gente chama os irmãos para que possa receber a cura, para que possa receber o milagre. E acontece que algumas pessoas vêm. E ao vir essas pessoas, outras pessoas às vezes se escandalizam. E às vezes outras pessoas menosprezam. Irmãos, o momento de cura, o momento de adoração é o momento mais crucial do culto. Esse pouquinho de momento é o momento que Deus vai te dar a resposta de alguma coisa. Glória a Deus! Aleluia! Mas parece que os crentes ficam mais habitolados, desculpe da palavra, olhando o horário. Quero ir para casa, quero ir para casa, quero ir para casa. Faz assim lá na empresa quando tu estiver chegando no final do horário, faz assim. Pode ser que o teu livro te pegue, te dê uma advertência. Faz assim. O momento, irmãos, de milagre é o momento mais crucial, que é onde os irmãos estão movimentando a fé. É o momento que você tem que buscar, levantar a tua mão, já se cura, Senhor. Traz milagre, faz o teu mover, faz o teu sobrenatural acontecer neste lugar. Jesus não operou muitos milagres por causa deles. Eles não criam e nem deixavam as outras pessoas crerem. No momento que você está ouvindo a mensagem de Deus, se conecte com as informações, não deixe ninguém tirar a tua concentração e não tire a concentração de ninguém. Isso é importante. Por quê? Porque Deus fala por intermédio dos versículos. O momento de desatenção é o momento que aquela palavra ia penetrar no teu coração e fazer o efeito devido. Mas eu prefiro crer. Traz consequência, cuidado. Aí quer culpar os outros. Falta só 5 minutos. Eu vou ler só mais esse ponto. Não, vou deixar para amanhã, tá certo? Para sexta, para terça. Pode ser? Amém. Falta só 2 pontos para me chegar o que eu quero, né? Que é a mensagem. Como vencer a incredulidade? Eu estou criando só os motivos, mas eu vou ensinar os irmãos como vencer isso. Aqui está a receita. Se você quiser aprender, na terça-feira você vai vir e você vai obter essas informações de como vencer isso. Amém? Amém. Tem mais 2 pontos aqui para que a gente possa falar sobre as consequências da incredulidade. Conduz à condenação eterna, produz apostasia e abandono da fé. Leio aí no livro de João, capítulo de número 3, verso 18. Vou apressar bem rapidinho, para me terminar esse ponto. João 3, 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Viram aí, irmãos? As consequências traz condenação eterna. Conduz a condenação eterna, como diz João 3, 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está. É no momento atual. Já está, é no momento o agora, já está condenado porquanto não crê, é momento, é agora, não acredita no nome do unigênito Filho de Deus. Isso é o que? Uma consequência da incredulidade. Eu escuto, mas o meu coração aceita não crer, aceita não aceitar essa redenção, essa salvação de Cristo.
Eu decido a não acreditar. Eu decido a colocar pedra para neutralizar a presença de Deus, assim como Deus olhou e disse: tirai a pedra e deixa que eu ressuscite os teus sonhos, deixa que eu ressuscite os teus projetos. Cabe a você escolher ou não a retirar essa incredulidade de dentro do teu ser. Para finalizar, produz apostasia e abandono da fé. Apostasia é o afastamento, negação ou abandono definitivo das doutrinas e de princípios de uma fé anteriormente profetizada. Eu acreditava, mas eu decidi desacreditar e eu vou viver da maneira que eu quero agora para frente. Eu desacreditei daquilo de antes. A Bíblia diz que aquele que foi restaurado, aquele que provou o Espírito Santo, aquele que bebeu da água da fonte da vida e dela se afasta, é impossível que ela possa ser restaurada novamente. Pastor, de que forma eu me afasto? Se afastando da presença de Deus. Então cabe a nós vigiarmos. Se você vai vigiar, então se coloque de pé em nome de Jesus, para que o teu nome seja no livro da vida nítido, e que Jesus diga: vinde bendito do meu Pai. Eu creio. Amém? Amém. Quem precisa de oração hoje? A minha casa é a obra do Senhor. Diga assim: Senhor, eu creio que no último dia eu olharei e verei a tua face, e ouvirei o meu nome escrito no livro da vida. Senhor, eu creio e profetizo que a minha família também vai estar com o vosso nome escrito no teu livro. Senhor, dá ordem, Senhor, aos anjos para ir neste momento, agora. Eu creio. Chega lá, Senhor, aonde ela estiver, e toca com teu poder, com teu amor nele, nela, e que no outro culto que eu vier, ela vai vir comigo, ele vai vir para te adorar. Amém? Deus, nos leve em paz aos nossos lares, nos livra dos homens envenenados, nos livra de céu, nos proteja do esconderijo do Altíssimo, seja conosco, seja com a tua igreja. Deus, em nome de Jesus, aqui estamos, acampa os teus anjos, proteja, guarda, livra de acidentes, livra de ciladas, é o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus.